amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus te alcance em qualquer lugar que você estiver. Você está aqui no canal Adonis Oliveira, conselho para toda a vida. Que satisfação imensa ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que o Senhor possa te abençoar grandemente. Eu tenho um pedido especial para fazer para você. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem com um grupo, com uma pessoa, com a sua família. Compartilhe essa palavra, ajuda a gente a levar o evangelho um pouco mais longe. A importância de você compartilhar e deixar o seu like é que o YouTube entende que dessa forma é preciso alcançar mais pessoas. Então compartilhe essa mensagem. Vamos lá? Não saia daí que eu tenho uma palavra de Deus para você. O livro de 1 Reis, o capítulo 16, o versículo ao versículo de número 30. Fez Acabe, filho de Orim, o que era maus aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Eu vou refrisar. E fez Acabe, filho de Orim, mal diante dos olhos do Senhor, mais do que todos antes dele. Acabe é um rei. Ele perdeu seu pai faleceu e ele agora assume o trono em Samaria. Ele se torna rei ali e a Bíblia vai dizer que ele faz o que é mal diante dos olhos do Senhor. Fazer o que é mal diante dos olhos do Senhor já é uma coisa ruim, mas a Bíblia continua dizendo que ele fez pior do que os seus antecessores. Então o que Acabe fez era gravíssimo. Acabe reinou em Israel durante 22 anos, aproximadamente, foi o reinado dele. Acabe ele fez uma aliança política, casando com Jezabel, filha do rei de Sidom. Olha a situação, Sidom tinha por Deus Baal e outros deuses que tinham por ali, e acreditava que Baal era o deus da fertilidade, que trazia chuva, que fazia descer água do céu, o orvalho, coisa mais, que produzia plantação para eles. Então eles acreditando dessa forma, Acabe casando com Jezabel, trouxe esse costume para o povo de Israel. E agora o povo de Israel, juntamente com Acabe, está ficando um pouco mais longe de Deus. Um pouco mais longe de Deus, porque eles já estavam longe de Deus. Ele fez mal aos olhos do Senhor e fez pior do que os seus antecessores. Então distancia mais de Deus. Ora, a Bíblia vai dizer que um abismo chama outro abismo. Cuidado, se você está no erro, você pode piorar, porque um erro chama o outro erro. Não dá nada não, pode ir fazendo, vai fazendo, e quando você vê, já se tornou uma bola de neve. Você está empincado em um abismo e praticamente sem condição de sair. E Acabe está nessa situação. Ele está aprofundando mais. Ele levanta até um templo para Baal. Ele levanta um poste em homenagem a Baal. Olha, a situação está grave. Mas o que eu quero trazer para os senhores e senhoras, moço, moça, ei, você que está me ouvindo, eu quero chamar a sua atenção, porque existem 3 caminhos aonde eu posso mudar a minha vida. Eu disse que existem 3 caminhos aonde eu posso compreender e mudar a minha vida. Eu não estou falando 3 caminhos para você trilhar. É 3 caminhos que você pode mudar a sua vida. Quais são os caminhos? O ser humano tem a capacidade de aprender. Ele aprende por si, entre aspas, quando há interesse na vida dele, e ele procura ler. E eu falo da leitura da palavra do Senhor. É necessário demonstrar interesse. Você demonstrar interesse, você vai correr atrás, você vai buscar. E quando você for buscar, você vai encontrar a solução para a tua vida. Esse é um caminho. Se Acabe, ele para e antes de ele trilhar os outros no caminho errado que ele anda, ele parasse, tivesse interesse em buscar a palavra do Senhor, em buscar nos pergaminhos dentro do livro sagrado, ele ia encontrar palavras que mudaria, que iluminaria o seu caminho. Até porque a Bíblia Sagrada, no livro de Salmos, de número 119, a partir do versículo de número 105, vai dizer dessa forma para nós, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus
caminhos. Ora, é bem verdade então que eu ando em trevas se eu quiser, porque a palavra do Senhor é capaz de iluminar o meu caminho. A palavra do Senhor é capaz de clarear aonde eu vou passar. Então, a Bíblia vai dizer para nós que quem anda de dia não tropeça porque tem o sol, mas quem anda de noite tropeça porque a noite é escura, e o Senhor não quer que você ande na escuridão. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer para nós que Jesus, João, no capítulo 8, versículo de número 12, vai dizer assim: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Então Acabe está andando em treva porque ele não está observando, não está lendo a palavra do Senhor, não está buscando das Escrituras aquilo que pode mudar a sua história, e por isso ele está se aprofundando. É bem verdade que a Bíblia vai dizer para nós, o livro de João, capítulo 14, a partir do versículo 6, que Jesus está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, se eu ler o pergaminho sagrado, a palavra do Senhor, as Santas Escrituras, se eu observar o que ela diz para mim, se eu tiver interesse em buscar, eu vou encontrar um caminho bom para me seguir. Eu vou encontrar uma mudança de vida. É necessário ter interesse. Eu disse que existem 3 formas, 3 caminhos para mim trilhar, que eu posso trilhar para mudar a minha vida. E qual é a outra forma? Se você não sabe ler, se você não tem muito interesse de ler, embora deveria, olha, dá para você aprender como? Observando os outros. Se Acabe observa os seus antecessores, ele não cairia no erro. Não, por quê? Ele veria onde os outros reis errou, aonde os seus antecessores falhou, aonde o seu pai andou, e ele diria: meu pai deu muito errado andando por esse caminho, eu não vou andar por esse caminho. O meu avô deu muito errado andando por esse caminho, eu não vou andar por esse caminho. Os outros reis que vieram deram muito errado andando por esse caminho. Ele ia ver a falha dos outros e ia aprender com a falha dos outros. Às vezes a gente não observa isso, mas você pode aprender observando a vida dos outros. Não estou falando para você fazer fofoca da vida dos outros, mas observa a vida dos outros para você não cair no mesmo erro. Se ele olha para Saul, qual foi o erro de Saul para ser rejeitado diante de Deus? Um dos erros de Saul foi tentar ser aquilo que ele não era. Ele era rei e não sacerdote. E ele vai tentar ser sacerdote. Ele vai sacrificar diante de Deus. Fazer um sacrifício, não levar um sacrifício. Ele vai fazer um sacrifício. E quem é que fazia o sacrifício? Era sacerdote. Essa é uma das condições para Saul ser rejeitado diante de Deus. Fazer aquilo que não é chamado. Então, se ele observa isso, ele já não ia trilhar por esse caminho. Tem tanta gente querendo ser o que não é. Tem tanta gente demonstrando uma coisa que o outro é e que ele não é. Meu irmão, não faça aquilo que é para os outros, faça aquilo que é para você. Faça aquilo que é para você. Ficai aonde você foi chamado. Exerça o dom que Deus te deu. Não tenta imitar os outros. Deus tem algo é com você. Se Deus tiver que levantar, Ele vai levantar você, meu irmão, com uma peculiaridade única. Então fica tranquilo. Se ele observa Davi, ele ia entender que Davi, em tempos que o rei ia para a guerra, ficou em casa. Então ele já ia falar: não, tempo de guerra eu tenho que ir para a guerra, tempo de combate eu tenho que estar no combate, eu não posso estar perdendo tempo, eu não posso estar vagueando por aí, eu tenho que estar focado. Quanta gente está sem foco? Quanta gente está sem foco? Em tempo de batalha não está indo para a batalha, em tempo de orar não está querendo orar, em tempo de jejuar não está querendo jejuar, em tempo de ir para a igreja buscar não está querendo ir para a igreja, em tempo de estar com a sua vida no altar diante de Deus não está com a vida do altar, meu amigo. Em tempo de ler a palavra não está lendo a palavra, está vagueando, está estacionado, está tranquilo, está achando que está suave. Deixa eu falar algo para você, meu amigo.
Davi, quando ele achou que estava tudo tranquilo, Satanás estava armando algo para ele. Satanás estava armando algo para ele. Por quê? Porque ele caiu no erro com Batseba. Foi falha de quem? Falha dele. Falha dele. Era para ele estar ocupado. Ocupe a sua mente, meu amigo. Ocupe a sua vida com as coisas de Deus também. Ocupe a sua família com as coisas de Deus também. Ocupe você com as coisas de Deus também. É importante. Se Acabe observa essas coisas, ele não andava em um caminho pior do que os outros. Ele teria uma melhora. Ele começaria a levar o reinado dele para uma melhora. A situação ia começar a melhorar diante de Deus para ele. Mas ele não observa. Se ele observasse a vida de Salomão, aprendesse com o erro de Salomão, ele ia entender o seguinte, que as muitas mulheres levou Salomão à idolatria. As muitas mulheres levou Salomão para um caminho que não poderia, que a Bíblia condena. Ele não ia trilhar esse caminho, mas ele não observou. Tem tanta gente que não está observando, e por não estar observando, está caindo no erro. Por não estar observando, está se afundando na lama. Mas deixa eu trazer uma palavra para você. O meu Deus, que é o Todo-Poderoso, pode te ajudar. Pode. Por quê? Se eu não aprendo lendo as Santas Escrituras, se eu não aprendo observando a vida dos outros, eu posso aprender com o meu erro. Acabe poderia aprender com o erro dele, com as suas próprias falhas. E quando é que eu aprendo com os meus erros? Quando eu olho para Jesus. Por quê? Porque quando eu olho para Jesus, demonstra quem sou eu. Demonstra quem sou eu. Porque não precisa ninguém apontar e acusar. O próprio Espírito Santo convence o homem da sua vida pecaminosa. O próprio Espírito Santo convence. Olha, Pedro foi avisado, não foi? Judas também foi avisado, não foi? O problema é que Judas não olhou para Jesus. Judas não olhou para Jesus, e quando ele não olha para Jesus, ele acha que não tem jeito, a causa perdida. Ele saiu para se enforcar, embora não teve sucesso para se enforcar, caindo e abrindo a sua barriga, suas entranhas se esparramou, e agora ele acaba falecendo. Mas Pedro, quando ele negou Jesus, e o galo cantou, que era o toque da trombeta, quando tocou, a Bíblia vai dizer que ele se arrependeu amargamente. Por quê? Porque ele olhou para Jesus. Jesus está passando, está sendo levado. E a Bíblia é bem clara dizer que Jesus olha nos olhos de Pedro. E aquele olhar demonstrou o quanto Pedro era falho, o quanto Pedro estava errado, o quanto Pedro falhou, porque ele disse: não, eu não te negarei, ainda que todos te neguem, eu não. Eu pulo da frente, eu saco da espada, e não prende o Senhor, não mata o Senhor, não. Mas Pedro negou Jesus. Mas ele olhou, e quando ele olhou para Jesus, se arrependeu amargamente. E quando ele se arrepende amargamente, sabe o que acontece? Há perdão, porque aquele que confessa o seu pecado e deixa, adquire misericórdia. Adquire misericórdia. Não importa qual é a gravidade do seu pecado, não importa qual é a gravidade da sua falha, existe misericórdia para você. Filhinhos, não erreis, de João. Filhinhos, não pequeis, porém se pecar, há um advogado fiel e justo para perdoar todos os teus pecados. Deixa eu lembrar você da história daquela mulher que foi pega no ato de adultério. Se foi pega no ato de adultério, o homem estava presente. Mas resolveram levar apenas a mulher e não o homem. E quando levaram apenas a mulher diante de Jesus, eles pensaram: agora nós achamos algo para incriminar Jesus.
e logo então incriminaremos essa mulher. Mas eles esqueceram que quando levaram diante de Jesus, Jesus é aquele que revela o quanto nós somos falhos. Jesus é aquele que revela o quanto nós estamos errados, porque Ele é santo, nada melhor do que alguém justo para julgar nós. Nada melhor do que alguém santo para julgar nós. E Jesus vai olhar para eles. Quem é que não tem pecado? Quem é que não tem pecado? Olha Jesus revelando a vida deles. Todos vocês estão cheios de falha. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Atira a primeira pedra. Sai um a um, fica Jesus e a mulher. Qual é a palavra de Jesus para ela? A palavra de Jesus para ela é uma palavra de perdão, de misericórdia. Jesus olhou para ela e disse: vai, mulher, e não peques mais. Ou seja, você tem mais uma oportunidade. Olha o que eu estou dizendo para você. Olha o que a Bíblia está dizendo para você. Você tem mais uma oportunidade para reconciliar com a sua família. Você tem mais uma oportunidade para reconciliar com a sua igreja. Você tem mais uma oportunidade para reconciliar com o seu amigo. Você tem mais uma oportunidade para se reconciliar com o seu pai. Você tem mais uma oportunidade para se reconciliar com seu irmão. Você tem mais uma oportunidade para reconciliar com seus parentes. Você tem mais uma oportunidade para reconciliar com Deus. Você tem mais uma oportunidade. Aprenda lendo a Bíblia. Se não for possível, aprenda observando os outros. Se não deu certo, aprenda com seus erros, mas não permaneça no erro. Não permaneça pecando. Não permaneça na falha. Não permaneça nessa situação. Toma uma atitude. Elias se apresentou diante de Acabe. Finaliza agora dizendo: Elias se apresentou diante de Acabe. A única razão de Elias se apresentar diante de Acabe é para mostrar para ele que o Senhor é Deus. Porque o próprio nome Elias já acusava Acabe do erro dele. O próprio nome Elias já demonstrava que Acabe estava totalmente errado. O nome Elias quer dizer: o Senhor é Deus. Jeová é Deus. O Senhor é Deus. Pronto! O que Acabe é? O que Baal é? Acabe é apenas um nome. E Baal? Baal não é nada. Baal não é nada. E prova disso, como eles acreditavam que Baal trazia chuva, Elias disse: não chove. Não chove, segundo a minha palavra. Não vai chover. Acabe poderia dizer: tudo bem, já que não vai chover, tem um orvalho. Tem um orvalho. O mar Mediterrâneo, o calor faz a água evaporar um pouco, e logo em seguida, com a noite, o frio dá aquele choque térmico, e então vem um orvalho para cá. Vem um orvalho para cá. Se não tem chuva, tem orvalho. Elias disse: nem orvalho haverá sobre a terra, segundo a minha palavra. Sabe para quê? Para provar para Acabe que Deus é Deus, que o Senhor é Deus. Deixa eu falar algo para você. O que é necessário acontecer na sua vida para você entender que o Senhor é Deus? O que você está esperando para confessar que o Senhor é Deus? O que você está aguardando para reconhecer as suas falhas e admitir que Ele é Senhor da sua vida? O que você está esperando? Não é tempo demais que você já está sofrendo? Não é tempo demais que você já está vendo o que está acontecendo no mundo? É na hora, ou está na hora, de você parar e refletir um pouquinho. Com esta palavra eu quero orar pela tua vida nesse momento. Você pode curvar a tua cabeça, aonde você estiver. Se puder, curva a tua cabeça. Eu vou orar por você agora. Pai, a palavra, Senhor, de hoje é uma palavra de reflexão, para que possamos observar a nossa vida e ver o caminho que estamos trilhando, e reconhecer as 3 formas que eu posso fazer para mudar a minha vida, tomar uma nova direção. Eu posso aprender com a tua palavra, lendo ela, mostrando interesse em buscar conhecimento. Mas eu também posso demonstrar que eu quero mudar, observando as falhas dos outros para mim não cair na mesma. Mas eu também posso observar
o quanto sou falho, aprender com os meus erros, reconciliar e não cometê-los de novo. Deus, quem sabe eu estou orando para um homem, para uma mulher, para um jovem, para um adolescente que está dizendo: Senhor, tenho sido falho, mas eu quero a tua ajuda, porque eu não quero permanecer na falha, eu quero ter mudança. Então me ajude, ó Deus, agora. Ajuda, Senhor, esse moço. Ajude essa pessoa. Ajude essa família. Traga paz, traga saúde, traga alegria, traga vontade de viver novamente. Em o nome de Jesus eu abençoo. E assim seja. Amém e amém. Jesus. Eu aguardo você na próxima segunda-feira, às 8h45 da manhã, com uma palavra de vida e esperança para você. Deus abençoe.